Olá, seja bem-vindo ao nosso canal com mensagens que edificam, mensagem de reflexões. Se inscreva no nosso canal, dê uma forcinha, estamos aí iniciando esse novo projeto e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Agora vamos para o que interessa, a nossa mensagem ou a nossa série de reflexões. Iremos falar sobre escatologia bíblica e hoje com as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas do profeta Daniel e sua interpretação. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Para melhor entendimento dos cálculos, precisamos compreender algumas palavras no sentido original e o seu melhor sentido. Só assim entenderemos de fato esta narrativa. Então, para compreender melhor, é preciso entender algumas coisas. Por exemplo, o termo, ou a palavra Shabua ou Shavua, o seu significado em hebraico é um conjunto de 7, conjunto de qualquer coisa. E aqui é um conjunto de anos, é muito parecido com dúzia. A dúzia ela é um conjunto de 12 unidades, uma dúzia é um conjunto de 12 unidades. Assim é esse termo, essa palavra, Shabua ou Shavua. E para entender isso, quando Deus fala com o profeta Daniel, ele tem exatamente esse entendimento, ele consegue entender através de orações e perguntas o que seria que estava determinado para o povo. Então entendemos que seja 70 vezes 7 ou 7 vezes 70 de anos, que é igual a 490 anos. Daniel chegou a essa conclusão. Lendo as escrituras sagradas, pesquisando, ele conseguiu compreender que se tratava não de semanas comuns, mas de semanas de anos, e ele chegou ao cálculo de 490 anos é o que estava determinado. Interessante é que o anjo diz a ele o seguinte, sobre o seu povo. Quem era o povo dele? Ele era judeu. Então o seu povo são os judeus. E sobre a sua cidade, qual era a cidade de Daniel? A cidade de Daniel é Jerusalém. O livro de Levíticos capítulo 25 versículo 8 nos ensina a contar, e exatamente através desses manuscritos é que Daniel chegou a essa conclusão. Levíticos capítulo 25 versículo 8 diz: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Foi aí que Daniel ele teve o entendimento. Daniel capítulo 9 versículo 25 cumpriu-se em Neemias 2, no versículo de 1 a 9. Daniel 9, 25 diz exatamente o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias. O príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Já Neemias capítulo 2, de 1 a 9, diz o seguinte: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Astarxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca mais estivera triste diante dele. E o rei me disse:
por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isto senão tristeza do coração, disse o rei para ele. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe o seu cetro, certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei me parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa que eu houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiro. Então está aí os textos bíblicos que mostra Deus esclarecendo as profecias e mostrando o cumprimento dela. Segundo os estudiosos dessa corrente, em Neemias começou a contar as 70 semanas de Daniel, 7 semanas mais 62 semanas, as 69 semanas, que seria 483 anos, restando assim uma semana, ou seja, 7 anos, que começa a contar a partir da assinatura da aliança. Seria os últimos anos, os anos da grande tribulação, segundo essa escola, que também está incluído o pré-tribulacionismo. Compreendendo os cálculos, Daniel capítulo 9, versículo 26, e depois das 62 semanas serás cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Jesus é morto, Jesus é ungido de Deus. Livro de João, capítulo 19, versículo 28 e 30, diz a palavra do Senhor: depois sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-lhe no risopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então está aí, o Messias foi tirado. Segundo essa corrente do pré-milenismo, a corrente diz que houve um tempo parado até a assinatura, para que através daí se entenda como os 7 anos da grande tribulação. Atos capítulo 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, ao qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, segundo Daniel, o príncipe seria tirado nas 62 semanas,
69, né, semanas, que são 443 de anos. Então o príncipe seria tirado. Então resta ali agora, né, uma semana, ou seja, 7 anos, porque é semana de anos. E segundo, né, a corrente do pré-milenismo, né, tribulacionista, diz que quando é que a gente entende que esse ano vai começar a contar? A partir do momento que houver a assinatura, a aliança firmada com o anticristo, né? Então a corrente entende exatamente desta forma, né? Daniel diz que o anticristo fará uma aliança de uma semana, ou seja, de 7 anos. Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele quebrará o acordo. Então isso aí é exatamente a grande tribulação, que é de 7 anos. E a corrente, né, o pré-milênio, eles acreditam que na metade da semana, né, seria 3 anos e meio de aliança do anticristo. Ele vai romper esta aliança, vai assolar o templo, né, conforme está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. E ele fará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Que Deus abençoe você. Eu tenho certeza que através desse estudo Deus vai falar fortemente ao seu coração e você compreenderá tudo o que está para acontecer. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.